Bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Silvana Moura. Boa tarde, pessoal. E hoje o nosso convidado especial, Luiz Domingos, da LD Capital. O Luiz é fundador e o Luiz também já foi colaborador da Cashme, já foi colaborador da Cirela também. Isso aí. Prazer. Seja bem-vindo, aqui. Luiz. Prazer estar com vocês, uma honra aqui para falar para a audiência de vocês. Espero contribuir aí de alguma forma para os empreendedores que estão nos escutando. Vai contribuir bastante, Luiz. E para a gente começar, Luiz, como eu falei, você já foi da Cirela, nós trabalhamos juntos também na Cashme, agora você está empreendendo. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Bom. Desde a Cirela, ou do comecinho, melhor. Acho que vamos começar do começo. Vai Quem do que começo. É o Luiz, né? Quem que é o Luiz? Acho que é melhor, né? Do começo, porque toda a história de sucesso tem uma história pessoal, profissional de sucesso, né? História profissional de sucesso tem uma história pessoal também por trás, né? Então, meu nome é Luiz Domingos, para quem não me conhece, tenho 43 anos, sou casado com a Maria Clara, uma economista que me deu 3 maravilhosos filhos, que é o Luiz Fernando, que tem 14 anos, o Benjamin, que tem 8 anos, e a Maria Luísa, que é o meu xodozinho, que tem 5 anos. Essas 4 pessoas são as pessoas mais importantes da minha vida, são as pessoas que me fazem ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, me fazem acordar todos os dias motivado em ser aquele 1% melhor a cada dia, né? E, bom, sou caiçara, para quem não me conhece, nasci na Praia Grande. Vim para São Paulo com 7 anos, vim para São Paulo por conta que o meu pai tinha comércio, ele acabou quebrando e a gente veio para São Paulo sem dinheiro e devendo. Eu costumo falar que a gente não veio do zero, né? A gente veio meio que do menos 10, porque além de vir sem dinheiro, a gente ainda estava devendo algumas coisas. Bom, comecei cedo minha carreira profissional, comecei com 12 anos já a trabalhar, então já tomei minha primeira grande decisão, né, que foi, eu tenho que ter uma consciência que eu preciso ajudar, né? Meu pai acabou falhando tanto no empreendedorismo como na parte pessoal, então ele acabou se separando da minha mãe, e ali foi a minha primeira decisão grande que eu tive na minha vida, de falar, cara, eu preciso trabalhar, né, um nível de consciência de trabalhar e ajudar em casa. E eu transformei o fracasso do meu pai em combustível para eu vencer. Ali naquele momento eu podia entrar na estatística e ficar reclamando, chorando e ser mais um menino da periferia. E eu decidi não, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou vencer. Então eu transformei aquilo num combustível mesmo para vencer. Então eu comecei com 12 anos em buffet, 14 anos eu era mensageiro, que é o famoso office boy, né? Eu tive a carteira assinada com meu primeiro registro na carteira foi com 14 anos, fui office boy, fui motoboy, aí com 18 anos entrei numa editora, trabalhei no financeiro dessa editora, na área de cobrança, fiquei alguns aninhos lá, e aí minha história com o mercado imobiliário começou quando eu tinha 20 anos. Que eu entrei numa construtora local de Riviera de São Lourenço, inicialmente eu entrei numa construtora menor de Riviera, fiquei por 2 anos, depois consegui progredir, fui para uma empresa maior, que é a maior referência de Riviera hoje, né? Foi a empresa que planejou Riviera há 20 anos atrás, não era essa potência que é hoje, né? E essa empresa planejou todo o bairro, planejou toda a cidade ali, né? E hoje, é a principal referência. Fiquei lá por mais uns 3 anos, e aí foi que a minha história com a Cirela começou, né? Foi engraçado, porque inicialmente o Hunter que me procurou, né? O Red Hunter, me procurou como Living, né? Que era o segmento popular da Cirela na época, né? Hoje a Living já está no médio alto, né? Hoje o segmento popular é a Vivaz. Mas na época era Living, aí, eu estava bem lá, eu já tinha cargo de liderança lá, e aí me chamaram, Living, aí eu não dei muita atenção, né, e tal, depois eu dei uma pesquisada, eu falei, Living é do Grupo Cirela, né, Living é Cirela, opa, peraí, eu sempre tive uma vontade grande de trabalhar na Cirela, acho que nunca falei isso, eu tive uma vontade grande mesmo, porque a Cirela era referência, né, sinônimo de luxo, você passava pelos imóveis, assim, pelos prédios, você reconhecia que era um Cirela, né? Tinha muita identidade os imóveis. Ainda tem, né? Não tem, né? Continua tendo e é uma referência e continua sendo.
E eu falei, poxa, opa, Cirela, legal. E aí fui para entrevista e tal, e passei na entrevista, só que a mulher deu uma notícia não tão boa. Ó, você é líder lá, aqui você vai ser analista júnior. Mas você vai trabalhar na Cirela. E, cara, eu apostei, foi uma segunda maior decisão e melhor decisão da minha vida. Eu dei meio que um all-in, eu falei, cara, vou ganhar metade do que eu ganho, ganhar R$ 2.300. Vou trabalhar todos os dias, vou fazer o negócio acontecer. E entrei no chão da fábrica mesmo, como analista júnior, de crédito júnior, e fui galgando espaço dentro da companhia, né? Eu entrei com uma ideia que eu ia conseguir virar o líder em 2, 3 anos, acabou demorando um pouquinho mais, mas eu respeitei todo o processo e foi muito importante até para minha carreira mesmo, eu respeitar, né, cada etapa ali. E aí fui rodando, passei por equipe de cobrança, de crédito, de repasse, né? Tive uma célula de jurídica comigo até o final, que eu tinha praticamente toda a área financeira embaixo do meu guarda-chuva. Depois de 10 anos de Cirela, chegou no momento que eu sou um pouco inquieto, né? Eu gosto de desafios. Eu falei, poxa, aqui na Cirela, poxa, já rodei bastante aqui todas as áreas, né? Bastante, né, na área financeira, que é o meu background. Eu sou formado em administração, pós-graduado em finanças. Só que chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso dar um novo all-in, sabe? Um novo passo, subir um novo nível. Eu sempre tive uma vontade grande de ir para a área comercial, porque eu sempre fui bastante comunicativo. O pessoal falava, poxa, você é comercial, você não é financeiro. Eu falei, pô, eu vou tentar. Chegou no momento de maturidade ali da Cirela, eu falei, poxa, eu vou tentar essa questão do comercial. Na época, eu respondia para o Juliano Belo, para quem não conhece, é o founder da Cashme, né? E ele era meu direto na época. Eu falei, pô, Juliano, eu estou em busca de um novo desafio, eu quero ir para a área comercial e eu acho que vou sair da Cirela, cara, que eu vou para um novo desafio e tal. Ele falou, não vai sair da Cirela. Vem para a Cashme, que não era nem Cashme, né? Era uma ideia ainda que estava no papel. E só tinha o Juliano e o Thiago Vilela, que é o 01 da Cashme, né? E eu dava um apoio nos bastidores ali, porque eu tinha a área financeira. Então, eles prospectavam lá, ainda nem como Cashme, porque não tinha o nome, e eu dava todo um suporte com as minhas áreas financeiras dentro da Cirela, porque, poxa, a empresa não existia, não tinha faturamento, então tinha que aproveitar a estrutura da Cirela. E aí ele falou, não, vem para cá, para a Cashme, porque eu tenho uma vaga aqui para você estruturar a área de operações estruturadas, né? De operações de high ticket, né? Aqui na Cashme, para que a gente vai fomentar para os construtores, incorporador, poxa. E aí foi uma outra melhor decisão da minha vida. Fui para lá, me apaixonei pelo negócio. Né? Engraçado que quando eu cheguei em 2017, 2018, não sabia nem o que era home equity, né? Eu entendia muito do mercado imobiliário, mas o home equity era totalmente novo para mim, né? Eu, sem vergonha nenhuma, dei um Google e falei, o que é isso? É empréstimo com garantia de imóvel, mas como funciona? Peraí, é alienação? Não é alienação? Como que funciona? E comecei a estudar muito sobre o assunto e as coisas foram evoluindo super bem, até que eu virei, né? Gerente geral, diretor dentro da empresa, e construí uma história aí nos 6, 7 anos que eu fiquei lá, entregando resultados consistentes, né, formando equipe de vendas vencedoras, né, batedoras de meta, né, que a gente não gosta de perder nem para o ímpar. A gente é competitivo, então eu sou movido a desafio, a meta. Então esse, bem resumidamente, é um pouquinho da minha história aí, profissional e pessoal. Quantos desafios, né, Silvana? Muitos desafios. Eu fico imaginando assim, você for contando aí sua trajetória e eu aqui imaginando. Você está dentro de uma empresa grande como a Cirela, já num cargo, né, de confiança, mas trabalhava numa área que a gente fala, vamos colocar assim, que é o back-office, né? Você está lá na retaguarda, você não está na linha de frente, que é o comercial é a linha de frente. E de repente você encarar esse desafio, né,
Não deu um friozinho na barriga? Não foi? Com certeza, né? Cada decisão que você toma e decisões difíceis, né? Que você toma de, fazer uma mudança de carreira, né? Com uma idade, com filhos, com tudo, lógico que dá o frio na barriga, mas eu acho que é esse frio na barriga e essa vontade que eu tenho de vencer, de fazer um negócio diferente, faz com que as coisas aconteçam. Eu não tenho medo, eu sou curioso, eu gosto de aprender, de entender e de fazer coisas novas. Agora eu contei aí, você falou primeiro analista de crédito, depois você me falou de algo relacionado ao jurídico. Jurídico, eu tinha uma célula de retenção jurídica. Todos os advogados respondiam, eu não tenho formação jurídica, mas ser líder, gente, às vezes você não precisa ser especialista naquele assunto. Você precisa ser especialista em pessoas. Exato. Em liderar pessoas. Então, eu tinha um time de advogados que foi um case de sucesso, inclusive, na Cyrela. Depois você me falou do financeiro. Eu sei que você foi do repasse também. Sim, né? Repasse também. Depois operação estruturada, ou seja, mudou para o comercial. Agora você está empreendendo, né? Isso. Ou seja, você sempre teve uma visão do todo. Sim. Né? Porque é uma característica de um empreendedor, né? Mas como que foi a mudança? Como que é a virada de chave? Porque eu sei, você me falou que você gosta de desafios, que você é movido a isso, mas você virar a chave de uma área, por exemplo, de crédito, vou para o financeiro, agora vou para o repasse, né? São áreas distintas, né? Como que é essa virada de chave? Porque eu acho que o principal ponto depois, quando você vira a chave, quando você aprende, ok, estou disposto a aprender, mas quando você vira a chave que é difícil, né? Porque você tem o domínio daquilo que você está fazendo. Quando você vira a chave, você sai totalmente da zona de conforto, né, Luiz? Exato, a zona de conforto, eu falo que acaba te emburrecendo um pouco, né? Você fica meio estagnado. Então, eu sou muito inquieto mesmo e curioso. Eu acho que assim, desde que eu entrei na Cyrela, coitado do Juliano, né? O Juliano Belo, ele sofreu comigo, porque eu era o cara mais pentelho, mais curioso e mais chato. E eu sempre fui muito workaholic. Então eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E o Juliano, ele conseguia ganhar de mim, porque eu chegava, ele já estava, eu saía, ele ainda ficava. E então eu atuava na área de crédito, o Juliano já estava na área de repasse, ele estava estruturando a parte do Minha Casa Minha Vida, e cara, eu ficava com ele até as 10 da noite. 10, 11 horas da noite, meio que sugando conhecimento, esponjinha, sabe? Por quê? Porque eu tinha curiosidade, que eu queria saber, eu queria crescer, eu sempre tive na minha cabeça muito clara, que eu falei, cara, eu vou vencer. Eu não vou ser mais um, eu vou ser um cara diferente. E aí tem os anestesistas, né, que falam, você é bobo, né, tá aqui na empresa até essa hora e tal, ninguém vai te reconhecer. E todos esses, depois foi uma história legal, que todos esses que falaram, eu virei chefe deles. Todos, 100%. Então, assim, os desafios, assim, essas mudanças, é lógico que ela gera tudo que é novo é desconfortável, né? Tira você do conforto. Mas isso é muito do que eu vinha me preparando para esse momento que eu tô hoje. Eu entendi que eu precisava entender de todos os ciclos do negócio para ter um negócio. Porque na minha vida inteira eu sempre quis empreender. Tinha esse sonho. Agora você falou uma outra coisa no começo também que me chamou a atenção, Luiz, que foi o tempo, né? Você tinha um cargo de gestão, uma outra construtora. Quando você veio para a Cyrela, você veio com um cargo inferior e você imaginava ali receber uma promoção rápida, isso não veio. E geralmente, né, quem tem essa característica empreendedora que você tem, muitas vezes não tem paciência, não consegue lidar, não consegue esperar, porque a pessoa ela tem uma visão ali do todo, ela enxerga muitas vezes além, né? Que é o teu caso. Mas uma característica que você falou também de você aguardar, esperar, entender que existe um processo, isso também é uma outra característica importante que o empreendedor tem que ter. O empreendedor ele tem que ter esperança. Esperança vem do esperar. Você tem que ter muito claro na sua cabeça do seu futuro. E você tem que ter esperança para que você possa chegar lá. E não só esperança, né? De ficar esperando e ter paciência, né? Você tem que buscar. Então, assim, o longo prazo na minha vida, tudo na minha vida, eu sempre olhei para o longo prazo. Eu nunca gostei de nada a curto prazo. Porque eu acho que o que vem fácil, vai fácil.
né? Tem esse ditado, né? Verdade. E o longo prazo, ele sempre vence. Eu tinha na minha cabeça tão desenhado o que eu queria, assim, tipo, um propósito, um objetivo muito claro na minha cabeça. Eu vou entrar na Cyrela e eu vou chegar no C-Level. Como? Eu vou fazer trabalhando, estudando, fazendo o que tiver para fazer. E pode demorar o tempo que for, eu vou chegar. É lógico que o tempo de Deus não é o tempo das pessoas, né? O meu tempo ali era os 3 anos. Mas, poxa, eu acho que o homem lá de cima falou, cara, 3 anos você não vai estar preparado para assumir nada aqui. Porque o jogo aqui é um jogo diferente. E realmente, quando eu entrei na Cyrela, o jogo é diferente. Você está numa empresa local, onde faz 2, 3 lançamentos por ano, é uma coisa. Quando você entra na Cyrela, que é uma potência, que faz 40 lançamentos por ano, é totalmente diferente. Então teve esse processo e você tem que respeitar o processo. A empresa está crescendo, né? Ok, você está ali dentro, mas será que eu estou preparado? Né? Será que eu estou acompanhando, né? Esse que é o ponto, né? Isso. Não estou preparado ainda, né? E se questionar sempre, né? Acho que um dos segredos do sucesso de você atingir o seu propósito é realmente se questionar sempre. Será que é exatamente o que você está falando? Será que eu estou seguindo? Será que eu estou fazendo? Estou acompanhando. Será que essa rota que eu tracei está correta? Eu preciso parar, repensar e traçar novamente uma nova rota dentro da empresa, né? De que forma que eu vou atingir o meu propósito? O principal você já tinha, né? O objetivo de chegar lá. Exato. Agora, era só realmente acertar de que forma que seria. E aí é onde entra realmente a paciência, resiliência, né? Eu acho que é paciência, resiliência, né? E, gente, eu acho que você olhar, você sonhar grande é legal, né? Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então tem que sonhar grande. Mas o ponto do sonhar grande, você tem que ter um pouco de cuidado. Porque na hora que você foca lá na frente, se você não criar uma ponte para você cruzar, você vai acabar se frustrando no meio do caminho. Porque se você só tiver o foco, se eu entrasse na Cyrela, eu quero ser C-Level, e no primeiro não deu, no segundo não deu, no terceiro não deu, no quinto não deu, no sexto não deu, eu teria ficado um profissional frustrado e não estaria aqui falando com vocês possivelmente. Então eu criei pequenas conquistas, eu fui construindo minha ponte. Então foi indo passo a passo, analista pleno, sênior, coordenador, supervisor, coordenador, gerente, e fui caminhando. E cada conquista dessa era celebrado com muita, energia mesmo, e com muita gratidão por tudo aquilo que estava acontecendo. Pô, Luiz, mas como que essa gratidão toda, você já era líder e demorou 3, 4 anos para começar Cara, você tem que ser grato por tudo que você faz. Às vezes as pessoas ficam pedindo muito e esquecem tudo que tem. Luiz, você falou uma coisa importante, principalmente para o empreendedor, né? Você tem que saber onde você quer chegar, mas você tem que construir o teu caminho. Exato. Não adianta construir a tua ponte. Exatamente. Ele olhar lá e querer pular, né? Etapas, não vai rolar. Eu acho que o grande desafio é exatamente esse, né? Você querer pular etapas, você procurar o que é mais fácil. Exato. Eu vou procurar o que é mais fácil, né? Só que aí muitas vezes você perde o foco e você chega fora do tempo, né? E não consegue acompanhar muitas vezes. Agora, teve um outro ponto que você falou também, Luiz, que é uma mudança drástica, né? Você falou ali uma área jurídica que você ajudou a estruturar, né? Porque um outro desafio que o empreendedor tem também, que dá pra gente fazer um paralelo aqui, é quando aparece um desafio, quando aparece algo novo. Sim. Né? Novo assusta. Porque uma coisa é você, como você falou aqui, eu não conheci o Home Equity, eu vou lá e vou pesquisar, o Home Equity já existe. Sim. E você é do mercado imobiliário. Agora, quando você pega algo que não existe, que você tem que montar do zero, estruturar do zero, isso também é um desafio, né? Você buscar uma solução para aquilo. Você não tinha onde pesquisar, não. Não, eu vou ter que entender o que está acontecendo. Aí você foi para a faculdade da rua. Street University. A faculdade da vida, né? Aí quando você vai pegando uma certa bagagem, né? Na parte de liderança, porque eu acho que o principal foco aí são pessoas,
Aí você traz pessoas boas para o teu lado, né? Você primeiro, quando você cria uma célula nova, um time novo, você está criando em cima de uma dor, né? Alguma coisa aconteceu para a gente estar ali, né? Então entender de fato, genuinamente, qual que é a dor do cliente, né? Para aí tentar entregar algo que gere valor para esse cliente. E isso só é possível com uma grande equipe, com grandes pessoas. Se você puder até compartilhar um pouquinho, que eu até me recordo que você já falou comigo um pouco a respeito, né? Se você puder até compartilhar um pouquinho como que foi. Lembra, teve uma época que foi 2014, se eu não me engano, 2015, depois da Copa, que teve aquela crise, né? A gente teve chegamos a ter 400 solicitações de distrato. E aí a gente teve uma ideia de montar uma célula de retenção. A gente falou, poxa, vamos fazer uma célula de retenção com os advogados negociadores, advogados bons negociadores, que a gente vai entrar em contato com cada um desses clientes e vamos retê-los aqui na carteira. E foi aí que começou a célula de retenção, onde tinha os advogados negociando ali com cada um dos clientes, né, para que esses clientes ficassem na carteira, que isso seria uma coisa passageira, que logo o mercado voltava e ele ainda, além de ele não perder esse dinheiro que ele ia perder no distrato, ele ia ganhar com a rentabilidade do imóvel. Mas assim, a gente treinou os advogados, treinamos o time, assim, foi um sucesso. Primeiro a gente foi meio que no modo crise, coloca todo mundo aí, porque a gente vai demorar 30, 60 dias para responder todo mundo. E em paralelo a gente vai criar um plano de ação aqui de como vai ser essa abordagem. Aí a gente criou todo o plano de ação e foi um sucesso. A gente não destratamos 10% desses 400 solicitações. Que legal, né? Porque uma coisa é você montar um planejamento, colocar tudo no papel, né? Colocar ali a ponte para onde você quer chegar, mas quando você vai empreender, existem muitas variáveis, né? Como essa, uma outra variável de mercado. O mercado mudou, subiu taxa de juros. Não. E você tem que estar preparado. Exato. Preparado e ter calma para conseguir resolver a situação, né, Silvana? E você só consegue isso com conhecimento. Então, toda a tua bagagem fez com que você tivesse essa expertise aí de montar a célula e a célula dá certo. Como você falou, você montou o teu time ali com advogados de ponta, experientes. Né, para poder fazer essa retenção. Então, assim, buscar o conhecimento, se aprofundar, ter conhecimento daquilo que faz, né, e segurança de que vai dar conhecer. certo. Calma, né? Calma, Não se desesperar. exatamente. Porque quando você vai empreender muitas vezes, parece um problema ali, você tem que saber lidar com esse problema, né? E tem que ter um olhar diferente, né? Porque muitas vezes aparece um problema ali, a pessoa desiste, né? Não encontra ali uma solução. Esse que é o ponto, né? E empreender, isso faz parte de quem empreende, né? Empreender é respirar fundo, olhar com calma, inovar. Empreender é ser resiliente. O empreendedorismo no Brasil beira o heroísmo. Beira o heroísmo, assim. E se você não conseguir conviver com esses conflitos, essa zona de desconforto, né? De que todo momento no empreendedorismo acontece alguma coisa que não está sob a sua gestão ali, né? Coisas que, tu juro, tá sob sua responsabilidade? Não tá. Não tem como. Né? O banco fechou o crédito. O que você tem a ver com isso? Mas o que você pode fazer para contornar esse tipo? Porque o ponto não tá no problema, né? É o como você lida com cada problema. O que está sob seu domínio? Ser resiliente, acreditar, ter conhecimento, buscar conhecimento, Com estar certeza. preparado, respirar, né? E manter ali o teu rumo, porque isso vai acontecer. Existem muitas variáveis que não estão sob o domínio do empreendedor, né? Exato. Esse que é um ponto. Eu sei também de um outro ponto também, que foi um desafio para você também, que foi inclusive a área de repasse lá Foi. da Cyrela também, né? Que sem dúvida nenhuma é diferente, totalmente diferente. Tem uma demanda muito grande também, que você tem que ter uma gestão muito grande para conseguir lidar, né? Pessoas, gestão, Você pode até falar um pouquinho para a gente como que foi também esse desafio, Foi Luiz? legal que foi até antes da célula de retenção, né? Foi o meu primeiro desafio como líder. Foi a célula de repasse do Banco do Brasil. A Cyrela, em 2012, eu acho, contratou 2 bi
de plano empresário com o Banco do Brasil. Os caras eram muito bons no PJ, que é a contratação do financiamento da obra, né? Para ser mais claro aí para o pessoal, para facilitar, simplificar, senão a gente fica falando muita jargões linguagem aqui, técnica. não é um negócio a gente simplificar para que as pessoas entendam. Então, a Cirela ia lá, pegava o dinheiro para financiar as obras e pegaram 2 bilhões. E aí chegou no momento, 2, 3 anos depois, fica pronto o imóvel, o que acontece? Tem que repassar. Né? O repasse é o quê? É pegar o cliente aqui da construtora e levar para o banco. Só que o Banco do Brasil ele não tinha essa estrutura de repasse, eles não conheciam. E aí virou um caos, né? Tipo, a gente demorava 60, 70 dias para emitir um contrato. Né? E a gente ali com 3 mil contratos para emitir pelo menos no primeiro semestre. E também, né, foi nessa zona de pressão, né, de, poxa, o que a gente vai fazer? Cara, vamos montar um site do banco aqui dentro da Cirela e vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos montar um time para atender Banco do Brasil, para fazer esse negócio acontecer. Cara, foi para Brasília, fui para a República falar com os caras do Banco do Brasil, montamos toda a estrutura de segurança, colocamos 6 pessoas do banco lá dentro da Cirela. Isso aí foi um case, inclusive, de sucesso para o banco. Eu acho que foi Cirela e MRV que fez isso na época. Mas a nossa foi muito assim, case mesmo, porque a gente passou de 70, por exemplo, dias para emissão do contrato para 3 dias. A gente tirava 5, 10 contratos por mês, a gente começou a tirar 350 contratos por mês. Então a gente criou o fluxo do zero, a gente treinou não só o meu time, como a gente treinou o time do banco, porque o time do banco não sabia trabalhar o produto mesmo. Então a gente fez o trabalho de formiguinha mesmo, de ir para Brasília, pegar o aval para a gente entrar dentro da operação dos caras, ensinar os caras a fazer o negócio. E o negócio foi um case, assim, a gente chegou a emitir 600 contratos no mês, 2, 3 dias, o contrato entrava e saía em 2, 3 dias, e a gente resolveu, de novo, né, a dor da Cirela era que ela tinha 2 bi, que ela precisava repassar com o Banco do Brasil, que não sabia repassar. E aí a gente criou essa esteira, né, que a gente chamava do banco, aí com um processo bem azeitado, com pessoas boas ali do nosso lado, e a gente fez o negócio acontecer, virou um case, vinha construtoras de fora visitar esse sitezinho, essa agênciazinha do banco ali dentro da Cirela ali. E, esse foi um dos cases assim, que eu gosto muito de falar, porque foi o meu primeiro assim, desafio, né, em empresa grande, né? E tinha muita coisa em risco ali, né? Tinha minha carreira, né? Precisava dar certo, né? Eu pedia muita passagem, né? Inclusive para os meus líderes, eu quero ser, eu tenho capacidade. E aí foi dada. É aquilo que você falou, né? A gente tem que estar preparado, né? A oportunidade, ela vai acontecer. Só que você precisa estar preparado para ela. Tem que estar preparado. 100% preparado, você nunca vai estar. Mas minimamente você precisa estar. Porque ela vai aparecer. E quando ela aparecer, você não pode deixar passar. O cavalo, quando ele passa selado na sua frente, pula. Verdade. Por só monta nele e vai embora. É interessante que foi um case de sucesso para a Cirela e para o Banco do Brasil também, né? Porque você levou toda a expertise para eles. Também, exatamente. Estruturou, os caras ganharam muito, né? Porque aprenderam a fazer o negócio. Verdade. Não, e detalhe, depois isso abriu um caminho gigante para as outras companhias, né? As outras empresas. Isso é bom para o mercado como um todo, né? Então, assim, tem pessoas que pensam muito pequeno, né? Você vai ensinar, passar todo o seu conhecimento para o banco e tal. Eles não vão precisar, pelo contrário, cara. Né? O bom líder multiplica o conhecimento. Expande, né, cara? Você expande, você transborda, cara. O ser humano, ele é único. Eu sou único, você é único. A Silvana é única. Cara, nós somos únicos. Então a gente tem que transbordar. Ninguém vai tomar nada do que é seu. O que é seu é seu. Agora você falou de conhecimento, a Silvana falou também, né? Que é o seguinte, né? Você, crédito, uma passagem pelo jurídico, repasse. E quando você vira a chavinha, né? Que você falou lá no começo, você não sabe de tudo. Você vai começar algo do zero. Mas o importante é você ter realmente... saber onde você quer chegar, né? E estar preparado psicologicamente também, né? Saber que você vai aprender, que você não vai saber tudo de cara. Porque esse também é o desafio do empreendedor, né? Às vezes ele vai mudar, ele vai fazer algo novo, ele fala, mas eu não estou preparado. Mas eu não conheço.
Será que esse é o principal? Será que você não consegue começar aos poucos, mas você tendo uma visão macro do negócio, sabendo onde você quer chegar, você consegue já construir o caminho. E esses detalhes, esse aprendizado, esse preparo, você vai buscando durante o caminho, né? Porque muita gente às vezes quer começar a empreender e já quer saber tudo. Não, eu quero estar 100% preparado, eu vou fazer curso disso, curso daquilo, eu vou aprender isso, aprender aquilo, é importante. Tá? Mas será que é o essencial? Será que o principal não é a atitude, saber onde você quer chegar e dar o primeiro passo e colocar a cara para bater? Que é uma característica importante. Coragem. Tem que ter coragem. Porque para você empreender, você tem que ter coragem. Muito. Né? E quando você tem essa visão a longo prazo, você sabe onde você quer chegar, você colocou no papel, você construiu, montou ali um planejamento, você acaba sabendo lidar com essas situações, né? Com essas adversidades, com essas questões que não dependem de você, com né? Mas com as pedrinhas, os obstáculos. Mas eu acho que o ponto-chave, de fato, é a atitude e saber onde você quer chegar, né, Luiz? Com certeza. Eu acho que pedras é feita para construir a sua ponte, não para atrapalhar você. E assim, dentro da minha trajetória, eu construí várias pontes, né? Não é uma única ponte, né? São várias pontes, né? Então, eu entrei na Cyrela, foi uma ponte que eu construí. Eu entrei na Cashme, eu construí uma nova ponte, né? E sempre focando, os seus objetivos mudam, né? O seu propósito muda, a todo momento, né? Porque no começo, quando eu saí lá 12 anos, que eu trabalhava no buffet, 14 anos que eu era office boy, eu nunca imaginei ser esse level da Cyrela. Entendeu? Mas na hora que eu entrei, eu falei, puxa, agora eu quero. E aí eu construí essa ponte, fui passo a passo. Só que toda a ponte que eu construí, eu botei fogo nela depois que eu cheguei do outro lado. Não tem volta. Eu não volto. Eu construo, boto fogo e vou pro próximo. E é assim que tem que ser o empreendedor. O empreendedor, ele, às vezes, qualquer dificuldade, qualquer objeção, né? A objeção precisa fazer parte da escala do crescimento dele. Uma objeção numa venda, uma objeção não é um não numa venda. É um degrau que você está escalando ali para você chegar no sim. Você tem que aproveitar. Quando o cara fala não numa venda, quando ele fala, cria uma objeção, é que ele quer comprar. Entendeu? E no negócio é a mesma coisa. Quando surge um problema, alguma coisa, cara, como que eu resolvo isso? É aquilo ali que tem que te dar o gás para você resolver, não para você querer ir para trás e desistir do negócio e abandonar um negócio. 90% dos empreendedores hoje falam, tem um número aí que não deveria ser divulgado, porque desestimula o empreendedorismo, que falam que fecham não sei quantos mil CNPJs, a empresa não consegue viver mais que 5 anos, né? Por quê? Porque a pessoa não tem a resiliência, ela não tem a esperança, não tem um pensamento de longo prazo. Na hora que ela está chegando na linha de chegada, ela às vezes desiste do negócio. Entendeu? Então, cara, persevere. Se você acredita no seu negócio de verdade, você tem que ter muita resiliência, cara. Você tem que buscar. Eu falo muito assim, não é fazer para dar certo, né? É fazer até dar certo. Não tem opção, entendeu? Eu entrei nesse negócio. Eu vou fazer até dar certo, não para dar certo. Se você entrar, vamos fazer para dar certo aqui, não vai dar certo. Você tem que fazer até dar certo. Você vai fazer até dar certo. Vai ser fácil? Não é fácil. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É dificílimo. Agora chegar e olhar por um cara que já chegou lá, puta, caramba, olha o cara, tem tudo aquilo ali, né? Fica o ser humano também tem muito, Ailton, de comparação. Muito. Poxa, porque o Ailton sabe mais que eu, o Ailton tem mais grana do que eu, o Ailton já chegou lá, não vou chegar lá. Onde eu vim, cara? Eu vim na Praia Grande. Morei na periferia de São Paulo. Cara, pelo contrário. Se eu vim na Praia Grande, eu morei na periferia de São Paulo, eu vou mostrar para mim primeiro e depois para o mundo que eu sou capaz de vencer, né? Com conhecimento, com resiliência, com técnica, com tudo que eu precisar para chegar do outro lado. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Quando a gente fala dos nãos, né, e que a maioria dos empreendedores dão uma travada nessa hora do não, que a pessoa tem que ter consciência de que o não ela já tem, né? Exato. E ela tem que estruturar para receber lá o sim. Então, ela já tem o não. Então, se o cliente falou não para ela,
ela tem que, né, olhar para frente e seguir. Tirar também a bendita da síndrome de Hard, né, que eu falo. Lembra da sua época? Não sei, não tô lembrando. Não. Lembra de um desenho que tinha de uma hiena? Era uma hiena e o outro, eu não me lembro o que Eu é. não lembro. Você lembra também. O Hard, que ele falava, ó dia, ó vida, ó sim, céus. sim, Né? sim, Tudo sim. que acontece, ele colocava algum empecilho, né? Mais ou menos o que você estava falando. Se o cara começar a olhar em tudo que acontecer de problema, ele começar, ou se comparar demais com o outro, ele não vai chegar em lugar nenhum. A comparação, ela só é boa quando ela é inspiracional. Isso. Não quando ela te trava. Exatamente. É legal falar, poxa, o Ailton chegou aqui, cara, eu quero também. É. Eu acho que cada um tem que olhar para sua escada. Eu falo muito isso. Cara, olha para a escada que importa é a tua. Qual o degrau que o Ailton tá? O problema é dele, cara. Eu posso usar o degrau que ele tá para me inspirar a chegar naquele degrau. Olha para frente, não olha pro lado. Nunca. Olha para dentro de você. Isso. O pior sabotador da gente somos nós mesmos. Então eu olho muito pro meu degrau, pra minha escada. Eu não olho pra escada dele. Se eu olho pra escada dele, é pra me inspirar a chegar lá. Sim. Só isso. Luiz, e a gente está falando aqui a Silvana falou do não, enfim, né, da mentalidade que o empreendedor tem que ter. E aí, logo depois ali do repasse, você foi para a área comercial. Que é aí que você escuta ou não, né? Porque antes você está na retaguarda, com certeza, é complexo, tem os seus desafios, como em toda área tem, na área comercial. Mas na ponta você escuta muito não, né? E você não era da área comercial. Você tinha vontade, você tinha ali os teus objetivos, colocou no papel, quero chegar lá. Mas como que foi? Como que foi essa virada de chave, a hora que você se deparou ali? Eu sei que você já atendeu clientes, como você falou ali, de outras formas, mas vender, escutar ou não, sabe? Ir ali, levar e convencer. Como que foi essa virada de chave? Qual que foi o principal desafio que você teve? Cara, primeiro foi um outro all-in também, né? Porque eu tava... E é muito louco, quando eu tô tranquilo, eu falo, parece que assim, eu gosto de problema, sabe? Tava com o time maravilhoso, tava tudo certo, tudo bacana, entregando um resultado. Não, tá muito tranquilo aqui, vamos para um problema, né? Vamos ser comercial, né? Por mais que você tenha uma certa aptidão, uma comunicação, cara, é um bicho totalmente diferente. Né, você lidar com aquela pressão, não que o financeiro não tenha pressão, longe disso, tem também, só que a pressão do financeiro são muitas das coisas que está meio que sob a sua gestão, a vendas não tá, tá no seu domínio, né? Ela não tá no seu domínio, né, você precisa, lógico, que com técnica, conhecendo muito do produto e do seu cliente, você consegue, lógico, tirar mais sim do que não, só que o cara precisa querer, né? E você precisa buscar. E assim, eu acho que foi um dos maiores frios na barriga que eu tive, foi quando eu fui pro comercial. Eu queria muito, mas eu sabia que era muito diferente, né? Totalmente, cultura, tudo diferente. E eu acho que o principal desafio mesmo foi conviver com os nãos, aprender a lidar com os nãos. Porque no financeiro era tudo sim, cara. Eu ia lá, falava com o meu time, convencia o meu time de fazer o melhor ali todo dia e tal. Eu já sabia o caminho. Eu sabia liderar as pessoas, eu sabia fazer as pessoas... Eu conseguia tirar o melhor das pessoas. E isso fazia com que as pessoas entregassem o melhor para mim. Agora, na hora que você vai pro comercial, que você precisa... Além de tirar o melhor do time, você precisa ser uma referência pro time, para inspirar o time e fazer com que o cliente fale o sim. Aí eu falei, aonde que eu me meti? Porque é muito não para você chegar no sim. E aí eu começar a fazer amizade com não. Aí tem aquela máxima, né? Não tem não que resista a 100 ligações. E se resistir, eu vou na 150. Eu vou no 200. Mas eu não admito. Eu sempre fui muito obstinado. Tudo é o que eu falei, não gosto de perder nenhum para o ímpar. É verdade mesmo, eu sou muito competitivo. Muito mesmo, assim, independente. Eu nunca olho assim, não tem esse vitimismo. Ah, porque o cara tá lá 10 anos e eu tô um ano, tranquilo, eu não bati a meta por causa disso. Se eu tivesse 10 anos, não. Eu entrei lá um dia, eu vou bater a meta. Mas eu vou bater a meta. O que eu preciso para bater essa meta? Preciso entender mais do negócio? Eu preciso estudar mais? Eu preciso ligar mais? Eu vou fazer. Quantas ligações você faz para fazer um negócio? 50? Eu vou fazer 100.
Você faz 100, faz 200. Não tem nada que resista. A obstinação, Determinação. de você ir em frente. Então, eu acho que o principal desafio foi conviver com os nãos. Mas depois que eu fiz amizade com ele, aí ficou bom. Aí ficou legal. Aí deu bom, né? Aí deu bom. Mas isso que você falou é fantástico, né? De você fazer essa autorreflexão. O que eu preciso fazer? Ou seja, eu não sei, não tenho conhecimento ali, não tem problema nenhum, mas eu quero. Exato. Né? E eu tenho atitude. Não, o que eu preciso? Eu preciso aprender mais? Eu preciso ligar mais? E é isso que muitas vezes falta, né? Essa autorreflexão. Não, eu tenho que estar 100% preparado. Você não vai estar. Você tem que dar o primeiro passo. Exato. Você tem que ter atitude. É porque na maioria das vezes existe essa questão da comparação, né? Aí a pessoa quer, tipo, quero ser vou colocar um exemplo aqui do primo rico lá, eu quero ser um Thiago Negro da vida, já, tipo, acha que ele chegou ali onde ele está hoje, do dia para a noite, não foi. Não foi. O cara tem uma história. Exato. Né? Foi se aperfeiçoando. Foi se aperfeiçoando. E a maioria dos empreendedores hoje, a gente percebe isso. Ele inicia colocando lá na frente o ponto que ele quer chegar e ele já quer ir direto, ele quer atropelar o processo. Pular etapas, Tem que respeitar o processo. Exatamente. Pensamento de longo prazo, muita resiliência. E, cara, se você tiver um plano bem montado na tua cabeça, segue, vai até o fim, cara, que vai dar certo. Porque não é fácil, né? Não tem facilidade no processo. Como você falou, se precisar fazer 150 ligações, você vai fazer 150 ligações. Eu estou disposto. Exatamente. Agora, até quando, né? De que forma que você quer chegar? Tem pessoas que querem fazer, tipo, eu quero fazer a primeira e já quero ter sucesso na primeira. Se eu fizer a segunda e não tiver sucesso, eu já volto para trás. Não pode. Não. Queimem as suas pontes. Queimem. Não volte atrás. E você começou... Correção, só falando, queime as pontes. É diferente do correção de rota, acontece, gente. Acontece, é necessário, mas queima a ponte. Que é a diferença que a gente sempre fala, né? Do insistente para o persistente. O insistente, ele fica batendo no mesmo lugar. Né? Água mole, pedra dura, até que bate, até que fura. Mas o persistente, ele mantém também o mesmo objetivo, ele quer entrar ali, só que ele desvia, ele pula o obstáculo. Ele é diferente do insistente. Sim, ele aprende com o obstáculo, né? Ele corrige a rota. Eu tenho esse objetivo. Às vezes você pode chegar de uma forma, às vezes você pode chegar de outra. Sim. Né? E não se preocupar também com o julgamento das pessoas, porque qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é esse, pode ser que você chegue dessa forma, pode ser que você chegue de outra, e você tem que estar disposto a isso. E tem que corrigir rápido a rota. Né? Agora, um outro desafio que você entrou também no mérito ali, quando você contou a tua história, Luiz, foi a questão da operação estruturada, né? Você veio para comercial e você já foi numa operação diferente. Porque você estava com repasse, que é o financiamento, que você tem ali o contato com o banco, que o banco financia para o cliente. E aí você foi para uma operação completamente diferente, que é um outro desafio também. Né? Você conduzia essa operação com muitos documentos, uma complexidade maior, e cliente, reunião. Como que foi também esse desafio, você lidar com algo no dia a dia diferente, que você não tinha antes? Você tinha uma base, é claro, mas é diferente, né, Luiz? A negociação é tudo diferente. Total. Mesmo porque você, no financiamento, no repasse, você lida muito com o sonho do cara, né? Então o cara quer muito aquilo, né? E também tem uma responsabilidade grande da sua parte em fazer o negócio acontecer, mas eu acredito que seja um pouquinho mais tranquilo. Na hora que você vem para a operação estruturada, às vezes o cara é um projeto da vida do cara também. Não é só mais um sonho, né? É um projeto da vida do cara, da empresa do cara, né? Ele quer transformar aquela empresa numa empresa dos sonhos dele, ou a empresa dele está em um momento diferente ali do que ele gostaria, e ele quer trazer a empresa dele de volta para o jogo. E aí quando você entra, o que eu falo muito, que às vezes o que me ajudou muito, cara, foi principalmente, primeiro, você entender, né? Por que acontece a venda, né? Tanto da operação estruturada como de qualquer coisa, por uma dor ou um desejo. As pessoas compram por isso. Se tem alguma dor ou um desejo. Primeiro ponto, eu quis entender bem o porquê que aquele cara estava ali. Se era por uma dor ou por um desejo.
uma dor de a empresa dele não estar tão boa e ele voltar a empresa dele para o lugar que nunca deveria ter saído, ou se é um desejo que ele tem de trazer essa empresa para um outro patamar. E eu aplico muito, tem uma pesquisa que eu gosto de falar, que eu acho que foi em Harvard ou Stanford, que falou do porquê, da técnica de negociação, porquê de não acontecer as vendas, sabe? Pegou todas as vendas que não aconteceram, o não, né? De novo não, né? As vendas que não aconteceram, por que não aconteceu? E é um fato legal pra caramba, porque é uma coisa tão simples que o resultado deu, que ninguém presta atenção, né? É você aplicar a escutativa. É você escutar o teu cliente, é você entender o teu cliente. Então, meu principal desafio foi ter esse nível de consciência que antes de eu vender, eu preciso entender o meu cliente. Antes de eu colocar um produto na mão do meu cliente, seja o dinheiro, seja essa água aqui, eu preciso entender o porquê que ele precisa dessa água. O porquê, qual que é a dor que gerou que ele chegou aqui? Qual que é o desejo? Eu desejo me hidratar, porque eu sei que se eu tomar 2 litros de água por dia, eu vou ficar bem, eu vou ser saudável, ou não, sei lá, eu preciso comprar água para uma outra coisa, entendeu? Então, o meu principal desafio foi isso, esse entendimento, sabe? De, puta, eu não vou ser especialista no negócio, de vender dinheiro, em operações estruturadas, isso é técnica, que eu precisava desenvolver, e que eu fiz isso com maestria, modéstia à parte falando, porque eu estudei muito sobre isso. Mas o principal desafio mesmo foi entender, parar para escutar, porque tem aquela ansiedade de você fazer a venda, né? Você quer colocar o produto na mão do cara. Eu tenho um dinheiro aqui, cara. Você tá precisando do dinheiro, eu tenho dinheiro. O dinheiro tá aqui. Vamos pegar o dinheiro, vamos. Não, cara. Aí às vezes você acaba colocando os pés pelas mãos. Escuta o teu cliente. Entenda a dor do seu cliente. E entregue o melhor pro seu cliente. Eu acho que é esse o principal ponto. É escutativa. As vendas não acontecem ou porque você falou demais, ou porque você falou de menos, ou porque você não escutou o seu cliente. Por exemplo, numa venda do imóvel, tem algo que é muito legal, uma passagem que um amigo meu me falou, que ele estava comprando um imóvel, né? O cara mostrando um imóvel maravilhoso e tal, só que o cara não escutou ele. Se o cara tivesse escutado ele teria vendido o imóvel pro cara. Mas o cara não escutou ele. Por quê? Esse cara, ele é apaixonado por carro. Ele é apaixonado por carro. Ele tem uma coleção de carros, inclusive. Lógico que o imóvel faz sentido. Mas o que ele queria saber? Ele já conhecia o imóvel. O que ele sabia? Onde eu vou guardar meus carros? O cara em nenhum momento falou onde que era a garagem, como que funcionava a garagem do cara. Olha que coisa idiota. Mas isso fez com que o cara não comprasse com ele. Porque o cara não entendeu a dor dele. Ele tinha um desejo também de morar ali, mas ele tinha uma dor. Onde eu vou colocar meus carros? E o cara não falou. Faltou o conhecimento do cliente. Do cliente. De ouvir, de entender o cliente. Meu desafio foi começar a entender esse jogo do cliente. Porque muitas vezes, novamente, a gente fica focado, não, eu tenho que aprender, eu tenho que saber tudo, eu tenho que decorar todo o processo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não é o principal, é a atitude, é você escutar, entender, encaixar o cliente da forma correta. Exato. É aí que você vai segurar, né? É conectar o cliente no lugar certo. No lugar certo. Na oportunidade certa, na solução certa. Solução certa. Fazer com que ele crie uma sintonia com você, né? Sim. Despertar a necessidade nele. Isso me lembra uma história, vou contar rapidinho para vocês, até acho que faz sentido aqui. Eu fui visitar um cliente quando eu estava no banco ainda. Eu cheguei numa agência, ia assumir aquela agência, e tinha um cliente que era um dos melhores clientes da agência, mas ele não recebia nenhum gerente. Podia trocar gerente, sei o que for, ele não recebia ninguém. E eu falei, não, o cara é o melhor cliente da agência, não tem contato, eu preciso conhecer o cliente. Aí o pessoal, todo mundo comendo, não, mas olha, o doutor fulano lá não recebe ninguém. Eu falei, agenda com a secretária e eu vou. Aí agendou, ela falou, olha, ela vai vir, ela vai ficar esperando, não sei se ele vai atender. Eu falei, tudo bem, eu vou. Eu fui falar com ele e dei sorte, ele me atendeu. Só que me atendeu assim, uma mesa gigante, ele lá na ponta, nem olhou na minha cara, né?
fala o que você quer, mais ou menos assim. Aí eu me apresentei, só que eu olhei. Atrás dele ele tinha uma mesa, tinha uma escrivaninha. Aí ele era católico, né? Tinha lá a Nossa Senhora dele lá, que ele era devoto. E um pôster gigante do cara numa maratona. Aí eu falei assim, nossa, essa daí foi a meia de São Paulo? Aí ele já olhou pra mim. Conectou. Você entendeu o jogo. Entendeu? Você conectou. O cara, tipo, fazia tudo que eu pedia. Conectou. Olhou o ambiente. Exatamente. Venda é isso, cara. Exatamente. E assim, quem acha que a profissão... Só tem duas profissões no mundo, né? Quem vende e quem assessora vendas. Não tem outra. Você vende o tempo todo. Exatamente. E você entendeu o jogo. Você falou, como que eu posso fazer pra esse cara me atender? Olhar pra mim, ele não tá Olhar olhando pra pra mim. ela. Ele falou, pô, conectou. Na hora que você conectou, acabou. Exatamente. Acabou. Você ganha confiança, já era. E muitas vezes falta isso, né? Pro empreendedor. Falta. Entender esse... Mas muitas vezes pela ansiedade, Pela né? Ele ansiedade. quer vender rápido, ele quer resultado rápido. Não é assim, tem um processo e tem as técnicas, né? Que é importante. Agora sim, né, Luiz? Você contou aí toda a sua trajetória, né? Os desafios corporativa, né? Os desafios, as mudanças. Agora, bem, o principal desafio, sem dúvida nenhuma, porque conhece a empresa inteira, passou por vários departamentos, conhece todo mundo, tem um excelente relacionamento com o mercado, tem seu salário, claro que mérito seu, né? Mas tem ali todo mês seu salário, enfim, né? As condições. E aí você decide virar essa chavinha e empreender. Como que foi e fundar a LD Capital? Como que foi essa mudança, essa virada de chave? Deu frio na barriga? Foi fácil? Não foi? Foi de uma hora para outra? Como que foi? Cara, fácil nunca é, né? Vamos combinar, né? Não foi de uma hora para outra também, né? Assim, acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, como você falou, né? Eu tinha todo o acesso à empresa, eu conhecia de trás para frente a empresa, eu não ganhava mal, eu ganhava bem. Tava na minha zona de conforto, né? Fazia o negócio acontecer com pouco esforço, né? Isso é você estar na zona de conforto. Mas eu sempre tive um sonho, né? Desde de pequeno, cara, eu tinha um sonho de empreender. Mas eu sempre quis me preparar muito para isso. Porque quando eu virasse essa chave, quando eu ultrapassasse a ponte, o que a gente faz? Queima. A gente não volta mais. Só que para isso acontecer, você tem que fazer algo muito bem estruturado, pensado e organizado na sua cabeça. Você não pode fazer de uma hora para outra. Quero virar empreendedor. Não, tem que ter um plano de negócio. Tem que ter uma organização. Então, assim, foram 2 anos, assim, pensando no modelo de negócio, 2 anos entendendo do negócio, fora toda a minha expertise, né? Porque eu falo que a minha empresa, ela é uma empresa de pouco mais de 6 meses, mas que nasceu com 23 anos de experiência, que é a minha experiência. Mas eu construí isso ao longo do tempo. E aí, cara, eu usei muito do que eu aprendi no corporativo, né? Porque no corporativo você empreende também, mas com o dinheiro dos outros, que é muito mais fácil, né? E eu escutei muito uma passagem que o doutor Eli sempre fala, que ele fala, poxa, o mercado imobiliário é assim, eu só tenho uma certeza, que ele vai sair numa crise, que ele vai entrar numa crise e que eu vou sair mais fortalecido. Ele sempre falava uma coisa que me impactou muito. Aqui, como que ele falava? Ele falava assim, o que me protege aqui é que eu deixo pelo menos 24 meses do meu custo fixo em caixa. Então, se eu não vender um parafuso em 24 meses, eu mantenho toda a minha estrutura aqui. Porque nenhuma crise dura mais que 24 meses. É fato, isso é estatístico, você pode olhar. E ele fala, então isso faz com que a gente entre e saia ainda mais fortalecido. Eu falei, cara, eu me inspiro muito no Dr. Eli, é uma principal referência do mercado imobiliário, é um cara gigante, de um coração gigante, de um conhecimento gigante, e eu gosto de me inspirar em pessoas assim. Eu falei, cara, eu só vou sair daqui quando eu tiver um plano de negócio muito bem estruturado, quando eu tiver 24 meses do meu custo fixo, e aí eu vou dar o passo. Mas mesmo assim,
foi um passo dificílimo. Porque eu gosto da empresa, eu gosto das pessoas, mas tomei essa coragem de empreender e virar essa chave e estou muito feliz, né? Fundei a LD aí no começo desse ano, é uma consultoria financeira voltada para crédito, já originamos aí 65 milhões em crédito. Com uma 6 meses. Em 6 meses. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não foi nada fácil. Nada, né? Tanto é que quando você está também acostumado no corporativo, numa empresa grande como a Cirela e a Cashme, você fica mal acostumado com algumas coisas. Sim. Porque tá em tudo na mão, cada coisa tem a sua caixinha, né? Então você vai lá, vai no TI, pega uma coisa que você precisa, você vai ali, pega outra, tudo funciona, né? Quando você vai pro empreendedorismo, ainda mais quando você está começando, você é aquela empresa, né? Você é o comercial, você é o marketing, você é o financeiro, você limpa o banheiro, você limpa a sala, você recebe o cliente, você faz tudo, né? Então, o desafio é gigante, mas eu tô curtindo muito essa jornada e, assim, de desafio mesmo, assim, que você falou, puta, qual foi o principal desafio? Cara, foi sair mesmo da zona de conforto, de onde eu estava, e ter a coragem, né, de falar, poxa, eu vou agora em busca do meu sonho, porque eu estou organizado, eu estou estruturado, eu sei o que eu estou fazendo, né, e eu vou seguir nesse meu propósito, nesse meu objetivo. E aí eu não vou fazer para dar certo, eu vou fazer até dar certo. E uma coisa que eu acho que eu vou deixar de recado aqui também, que eu utilizo essa técnica, né, de primeiro fazer até dar certo, e uma outra coisa é você buscar pessoas, propósitos, o que te faz acordar cedo, o que te faz empreender, o que te motiva, o que te move. Eu, por exemplo, eu não só tenho na minha mesa uma foto da minha família, como eu tenho na proteção de tela do celular. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro por que eu estou fazendo aquilo. Então, toda vez que o empreendedor ele tentar desistir, por que você está fazendo isso? Qual que é o seu propósito? Quem são as pessoas? O porquê que... Né? O que te move? O que te move? Não é o que você faz, é para quem você faz. Entendeu? Não é o porquê você... É para quem você faz. Eu faço para minha família. Acho que esse é meu propósito. Né, Luiz? Total. Você ter um propósito, você... saber onde você quer chegar, você já ter tudo já ali planejado certinho, né? Tem esse conhecimento também que você adquiriu também, porque você não tinha um CNPJ antes, mas você era um empreendedor. Sim. É o teu perfil, você passou por várias áreas, aprendeu, não sabia, vou aprender, o que eu faço, que é o principal, né? Então é o que você falou, né? Eu tenho 6 meses, não, eu tenho 23 anos. É isso aí. Olha o meu perfil, olha o que eu fiz. São características de empreendedor, né, Silvana? E só fala um pouquinho pra gente hoje dos produtos que você atua, Luiz. Hoje você atua com os mesmos produtos que você lidava ali na Cashme, no mercado? É uma coisa também, né? Primeiro, o empreendedor ele tem que ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade forte, né? Para sustentar os desafios, né? Que você vai enfrentar pela frente. E saber o que está fazendo, né? Não adianta o empreendedor que, porque o cara da padaria tá ganhando dinheiro, vou montar uma padaria. Não, cara. Não, tá errado. Você tem que fazer o que você sabe, cara. Aí você tem que estar na sua zona de conforto. Então era a mesma coisa, eu trabalhei a vida inteira no mercado imobiliário. Agora eu montei um escritório de advogado. Pô, só porque eu tive uma experiênciazinha lá, não, cara, não vai funcionar. E os produtos que eu tenho hoje é muito similar ao que eu trabalhei a vida inteira aí, que é o crédito estruturado para construtor, incorporador, né, que são créditos de high ticket aí, é financiamento da obra, né, da incorporação, ou término da obra, o cara chegou no meio do caminho ali, faltou grana e ele precisa da grana, ou para tirar mesmo do zero ali e seguir até o 100 ali por cento da obra. O home equity, que nada mais é que o empréstimo com garantia imobiliária para PF e para PJ, né? Esse hoje é um dos meus principais produtos, né? Inicialmente e aí correção de rota, olha só como que é legal, em 6 meses já corrigi a rota. No primeiro momento, meu negócio era só crédito estruturado para construtor, incorporador, por quê?
Porque no construtor e no incorporador, com a minha expertise que eu tenho, eu consigo entregar mais que dinheiro para o cara. Eu gero valor. Só que, o que me fez pensar diferente? Não diferente de geração de valor, nada disso, continuou. Mas o que me fez mudar um pouco do foco? Porque no momento que você vai para operação mais estruturada, ela demanda um tempo maior de maturação. Você entra numa construtora hoje, às vezes o cara quer o crédito, mas não está preparado para tomar o crédito. Então você tem que preparar esse cara para tomar o crédito. E mesmo que esse cara esteja preparado, esse negócio vai demorar 60, 90 dias para sair o crédito. E o que você faz? O que uma empresa vive? De venda. Tem que gerar receita. Para a empresa viver, tem que ter arroz com receita. feijão, né? Exato, tem que vender. Né? E como você fica como você fica sem vender 90 dias, 60 dias? Eu falei, peraí, tá errado. Eu planejei isso 2 anos, cara. Em 2 meses eu falei, tá errado. E o papel, o PowerPoint, rápido. O PowerPoint aceita tudo, gente. O Excel aceita tudo. Agora, quando você vai pra rua, você bota a mão na massa, aí você vê o que vai e o que não vai. Só que não tá errado você colocar no papel e tal, e na hora que você tá errado, você vê que o negócio não dá certo e que continua insistindo. A correção de rota tem que ser rápida. Para o negócio dar certo, tem que corrigir a rota rápida. Corrigindo rapidamente. Falei, peraí. E nesse meio do caminho, pingando um monte de home equity. E eu não dando tanta atenção para o home equity. Falei, não. O principal produto hoje é o home equity, que é o empréstimo com garantia de imóvel para PF e para PJ. O segundo maior produto é o crédito para construção, para PF e para PJ, que é aquele cara que está construindo uma casa no condomínio e precisa ou tirar a casa dele, o projeto dele do papel ali e do 0 ao 100, ou aquele cara que está na metade do caminho precisa terminar também, a gente consegue assessorar ele. E terceiro plano, não menos importante, as operações estruturadas para construção e incorporação, que a gente está tocando em paralelo. E esse hoje, amanhã pode mudar tudo. Hoje é o melhor formato para mim, que eu achei para atuar na minha empresa. Boa. Ontem, até postei no meu status, ontem uma figurinha, se não me engano, ela falava exatamente alguma coisa bem parecida. Que muitas vezes no nosso caminho aí de empreendedor a gente tem que cair, engolir o nosso ego, né? Sim. Que é difícil, às vezes, reconhecer que precisa, né, fazer essa reestruturação de rota e levantar e mirar a nossa metralhadora e continuar a disparar. É isso. Para ir para cima. Agora um outro ponto que você falou, Luiz, que é muito importante, né? É você fazer algo que você domina. Sim. É você, pelos produtos que você falou aí, você não está perdendo foco, são produtos do mesmo ecossistema. Complementares, ou seja, total. eu trabalho com crédito e também vendo copo. O que tem a ver? Não está tirando teu foco? Total. Né? São produtos complementares que muitas vezes você oferece ali para o mesmo nicho ali de clientes, de parceiros, né? Sim. É um outro ponto também. E a outra coisa que você falou também, que é o você ter aquilo, eu tenho uma operação aqui que eu posso ganhar um valor alto aqui, né? Mas ela demora para conseguir virar, eu tenho que preparar, é algo que tem um tempinho de maturação, mas eu tenho essa daqui que sai mais rápido, que vai pagar meu custo fixo. Exato. Que vai me manter vivo. Sim. Né? O empreendedor, ele tem que, isso faz parte do planejamento também. E a mentalidade dele, né? Ele se sente ativo. Imagina você ficar 3 meses sem não acontecendo nada, por mais que você trabalhando igual um louco e não tem resultado nenhum. Você tem que ter pequena... Lembra da ponte? Você cruzar a ponte é a operação grande, 30, 100, 150 milhões, né? Mas e as conquistas? Né? E cada tijolinho da ponte, e as pedrinhas, né? Que a gente falou aqui durante o nosso bate-papo. É o meu home equity. É a minha ponte. Eu vou construindo ela, quando eu chegar do outro lado eu vou ser recompensado com o melhor, com tudo que eu plantei, né? Ela vai te dando aquela segurança para você ir trabalhando da melhor forma possível aquilo que e tem que tomar cuidado com a ansiedade, né? Porque a ansiedade espanta, né? Cara, quando você tá muito ansioso, querendo vender muito, querendo fazer muito, né? Tem um outdoor na sua cara, na sua testa, assim, tô desesperado. E o empreendedor, às vezes, com uma falta de negócio, né? Para um momento difícil, ele já entra nesse desespero, né?
Isso ele afasta mais ele do objetivo do que atrai ele para o objetivo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Né? A sua pressa não é a mesma pressa do cliente. Não é. Né? Tem que tomar cuidado, tem que segurar. Tem que segurar. Exatamente. E um outro ponto, né, em relação às operações, né? Que você falou lá no começo, lá da operação estruturada, que o seu principal desafio ali foi entender que o jogo, o principal, é escutar o cliente, né? Você tem as operações que você está tocando hoje pela LD Capital, são operações, até o home equity, é uma mini operação estruturada, Sim. né? Que existem ali etapas, existe crédito jurídico, tem avaliação do imóvel, que você tem que ter essa maturidade, né, para entender e conduzir ali o processo para ter resultado, né? Então, você conhecer o processo, você ter essa maturidade, você ter essa visão, você ter o conhecimento. Às vezes você não tem no detalhe, mas o macro você tem, né? Faz parte do planejamento e, novamente, faz parte da mentalidade, né, Luiz? Você tem que ter isso bem com você, né? Você tem que estar bem preparado. Para você conectar com o cara, você precisa conhecer, cara. A gente não falou agora da conexão? Vender vínculo, né? Conexão é relacionamento. Como que você vai conectar com um cara que você não conhece nada do que você tá falando, você não passa segurança pro cara? Por isso que não dá para você fazer o que você não sabe, cara. Senão não tem como dar certo. Você tem que ter a consciência que tem um processo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue lidar ali com uma negativa, negou aqui um processo que eu indiquei para a instituição, um cliente desistiu. Pode acontecer, a gente trabalha para que não aconteça, né, Luiz? Mas assim, pode acontecer, né? Então, para você não ficar frustrado, você tem que entender que tem um processo. Caminho. Processo. Luiz, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem e também os teus contatos também para quem não te conhece, que você deixasse uma mensagem para o empreendedor, né? Para quem quer de repente tomar uma decisão igual a tua, né? Para quem está com um desafio aí pela frente, falasse, deixasse também os contatos da LD Capital, as suas mídias sociais, mas queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor, porque a tua carreira, né? Eu acho que ela traduz, né, Silvana? Inspira bastante. Inspira bastante, Luiz. Eu acho que todo empreendedor, né? Todo mundo que quer um desafio, que quer mudar, sabe? Que às vezes está com medo ali de... Virar a chave, às vezes até mudar de área dentro da empresa. Eu tenho algum desafio aqui, eu quero fazer outra coisa, sabe? Mas eu não sei, e aí vou, não vou, sabe? Deixa uma mensagem pro empreendedor. Porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a tua história. Pô, legal. E muito. Legal. Primeiro, me sigam. Luiz com S, _ Domingos com 2S no final. E @LD Capital no Instagram também. Sigam lá, pessoal. Posto bastante conteúdo lá sobre o nosso negócio aqui, que é o Home Equity, operações estruturadas. Será um prazer ter vocês na minha rede comigo. Cara, de recado final, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que eu já falei, né? Aqui, que eu acho que é o mais importante, né? Esse negócio de não fazer pra ver se vai dar certo, cara. Faz até dar certo. Se você tem um plano muito claro na tua cabeça, se é isso que você escolheu pra sua vida, cara, vai. E na hora que você pensar em desistir, cara, lembra por que você tá fazendo aquilo. Só isso, cara. Lembra por quê. Quem são as pessoas? Não é o que a gente falou aqui. Não é o pra quem, né? Não é o porquê, né? O que é pra quem. Não é o que você tá fazendo, é pra quem você tá fazendo, cara. Então, poxa, você vai deixar, cara, um sonho, ele custa um sonho. Desistir do sonho custa um sonho, cara. Olha o quanto que custa desistir. Um sonho. Então não desista dos seus sonhos, cara. Quando você se sentir acuado, se sentir querendo desistir, lembra o porquê que você tá ali. E vai em frente, cara. Queime todas as suas pontes. Não seja permissivo, não volte atrás. Queime as pontes, cara. Olha pra frente. Foguete não tem ré. Vamos pra frente. Vamos pra cima. Eu acho que é isso. Boa, Luiz. Show. Silvana? Legal, foi muito bacana. Ouvir aí a tua história foi bastante inspiradora. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Todos os insights que você passou aí pro pessoal, tenho certeza que as pessoas vão
Vamos começar a repensar e recalcular, né? Isso vai ficar, vou usar agora, queima-ponte. Queima-ponte. E não tenha medo de recalcular a rota. Acho que foi uma das maiores mensagens que você deixou. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E é isso, gente. É isso. Seguir. Boa, Luiz. Silvana, obrigado. Luiz, muito obrigada que a Silvana falou. Sem dúvida nenhuma, a sua história é muito inspiradora. Inspira a gente aqui, vai inspirar todo mundo também, eu tenho certeza disso. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela participação. Sigam o Luiz. Luiz Domingos, pessoal, Luiz com S. Com S, _ Domingos com 2 S. Me sigam lá para conteúdos, para a gente conectar, tiver alguma dúvida, alguma coisa. Vai ser um grande prazer atender aqui a audiência de vocês. Boa, Luiz. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Até mais.